Você já se pegou adiando aquela mudança que sabe que transformaria sua vida? Parece que quanto mais queremos evoluir, mais obstáculos invisíveis se colocam no caminho. A resistência, essa força quase invisível que atua sobre nós, impede de conquistar uma vida plena, desviando nosso foco para as distrações diárias e para o conforto imediato. E o mais curioso é que, muitas vezes, ela se disfarça de segurança, de rotina, de algo comum. Mas o que poucos sabem é que essa resistência pode ser domada e até moldada, como um escultor molda o barro. Neste vídeo, você vai descobrir técnicas poderosas para entender e transformar essa força oculta em uma aliada, abrindo caminho para seu verdadeiro crescimento espiritual e para o domínio sobre sua própria realidade. Para começarmos essa jornada juntos, comente aqui embaixo: eu estou pronto para romper as barreiras da resistência. Vamos fortalecer essa intenção e abrir espaço para a transformação. Um dos maiores obstáculos para o autoconhecimento é a resistência. Ela surge de maneira sutil, muitas vezes invisível, mas atua como uma muralha que nos impede de crescer. Imagine alguém que tenta mudar um hábito, como acordar mais cedo para meditar ou estudar um tema de espiritualidade, mas sempre encontra desculpas. É essa resistência que se instala, lançando pequenas armadilhas no caminho, deixando-o mais confortável com o que já conhece e impedindo-o de ver além. Resistir é como caminhar contra o fluxo de uma corrente de energia. A resistência pode se manifestar no físico, nos pensamentos e até nas emoções. No corpo, ela se traduz em procrastinação, em deixar para amanhã aquilo que se sabe ser importante agora. Emocionalmente, aparece como medo de se aprofundar, de ver a verdade e descobrir o que está realmente bloqueando seu progresso. Por exemplo, alguém pode evitar encontros espirituais por medo de encarar partes de si mesmo que ainda estão escondidas. Tudo está ligado a essa energia de resistência que cria um campo de bloqueio, impedindo o despertar espiritual. Esse tipo de resistência não age sozinho. Ele conta com nossos pensamentos como seus aliados. É aquela voz interna que nos convence de que agora não é o momento certo, ou que não temos o controle. Mas a verdade é que, ao enfrentar essa resistência, ela começa a perder a força. Quando se decide agir, mesmo com pequenas mudanças diárias, o campo de energia pessoal começa a se alinhar de outra forma, e o poder interno começa a fluir. É o começo de uma jornada rumo ao crescimento, ao verdadeiro despertar. Agora, esse bloqueio é constante e adaptável, ou seja, ele tenta se ajustar às nossas decisões. No entanto, uma vez que se ganha consciência disso, a resistência começa a se dissolver. Em vez de ser dominado por ela, a pessoa começa a dominá-la. O segredo está em agir, mesmo que lentamente, com a intenção de desbloquear essa energia represada. Exercícios simples, como escrever os próprios pensamentos ou visualizar uma aura de luz ao redor, ajudam a desviar essa energia e mantê-la fluindo de forma harmoniosa. O processo é longo e exige paciência, mas cada passo é um degrau rumo a algo superior. Pode ser útil criar pequenos rituais diários, como definir uma cor ou um símbolo que represente seu progresso. Cada vez que sentir resistência, visualize essa cor e lembre-se de que o caminho espiritual é feito de passos constantes, mesmo quando tudo parece querer te puxar de volta. É um lembrete de que, assim como uma energia cósmica, você também pode ascender, ultrapassando os limites da resistência. Quem está atento ao despertar sabe que esse obstáculo é apenas uma parte do processo. Dominar a resistência é como aprender a surfar em uma onda de energia. No início é instável, mas com o tempo, o corpo e a mente aprendem a se alinhar, a fluir. Esse alinhamento é essencial para a verdadeira transformação e nos aproxima de uma vida mais plena. A prática de meditação, o simples ato de parar e se conectar com a respiração, ajuda a perceber quando a resistência se instala e como superá-la. Por fim, é importante lembrar que essa resistência estará sempre presente, testando sua vontade. Mas ela não é um inimigo. É, na verdade, um mestre oculto,
algo que pode ser usado para crescer, aprender e avançar. Quando vemos isso sob esse ângulo, a resistência deixa de ser um obstáculo e se torna uma oportunidade. O que parecia ser uma barreira pode, na verdade, ser um portal para algo maior, uma abertura para o próximo estágio da jornada interior. Saber identificar a resistência é um dos primeiros passos para superá-la. Ela costuma se esconder em atividades que parecem comuns, como aquela vontade de adiar algo importante ou de buscar distrações em vez de enfrentar o que realmente precisa ser feito. Imagine alguém que, ao pensar em começar uma prática de autoconhecimento, sente a necessidade de limpar a casa, reorganizar a mesa, ou até de checar redes sociais. É nesse momento que a resistência se disfarça de rotina, e reconhecer isso é essencial para poder ir além dela. A blindagem contra a resistência exige um processo contínuo, quase como se fosse uma limpeza energética. Pense em criar um campo de força interno, feito de intenções claras e alinhadas com seu propósito espiritual. Toda vez que surgir a vontade de desistir ou adiar, traga à mente essa intenção. Visualize-a como uma camada protetora. Esse processo ajuda a manter o foco e impede que a energia se dissipe em distrações, fortalecendo o caminho para um despertar mais elevado e constante. Reconhecer e entender onde a resistência atua nos permite fazer escolhas conscientes. Se algo desperta desânimo ou falta de energia, pode ser um sinal de que a resistência está presente. Nesse ponto, pequenas ações de blindagem, como criar uma rotina com práticas curtas de meditação ou leitura inspiradora, tornam-se essenciais. Um livro que costuma ajudar é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que traz ideias simples e profundas sobre estar presente e como isso ajuda a identificar onde estamos resistindo. Além de livros, as práticas diárias também funcionam como um escudo protetor. Fazer uma breve reflexão ao final de cada dia, relembrando quais foram os momentos de resistência e como eles se manifestaram, pode ser uma excelente maneira de perceber padrões. Essas reflexões são como pequenos mapas que guiam a pessoa em direção a um estado de maior controle e clareza sobre sua própria energia, ajudando a desbloquear o verdadeiro potencial do despertar espiritual. Outro ponto importante é desenvolver uma mentalidade de crescimento, onde a resistência é vista como um passo necessário, e não como algo negativo. Quando a pessoa entende que cada momento de resistência traz uma lição, começa a aceitar e trabalhar com ela, em vez de lutar contra. Nesse processo, até os pensamentos negativos que surgem podem ser observados como parte do aprendizado, como um lembrete de que o caminho está se desdobrando a cada escolha feita. Para blindar-se, é interessante criar lembretes físicos que reforcem a intenção de superação. Pode ser uma palavra-chave escrita em um papel e colocada no local de trabalho, ou até mesmo uma imagem que represente o objetivo de crescimento espiritual. Esses símbolos, por mais simples que pareçam, são uma forma de fortalecer o campo interno contra as distrações que surgem ao longo do dia. Cada vez que a mente se dispersa, esses pequenos lembretes servem como âncoras, trazendo o foco de volta. Um aspecto poderoso na blindagem contra a resistência é aprender a redefinir as próprias prioridades. É comum que atividades de curto prazo, aquelas que trazem gratificação imediata, tenham uma força de atração maior. Mas, ao identificar a diferença entre o que é urgente e o que é importante, a pessoa começa a se blindar naturalmente. Essa é uma habilidade que exige prática, mas a cada vez que escolhe o que realmente importa, ela fortalece seu campo interno e bloqueia a resistência. Por fim, criar um ambiente propício ao autoconhecimento é uma estratégia de blindagem que poucos consideram, mas que tem grande impacto. Esse ambiente pode ser físico, como um espaço reservado para práticas espirituais, ou mental, como o hábito de eliminar pensamentos que não contribuem para o crescimento. Essa blindagem se torna uma espécie de filtro para a energia ao redor, ajudando a manter a mente limpa e em sintonia com um propósito mais elevado. E ao construir essa blindagem, abre-se o caminho para explorar novas formas de lidar com a resistência. A resistência muitas vezes assume a forma de um conforto enganoso,
aquele desejo de ficar onde tudo parece seguro e familiar. É como quando a pessoa prefere assistir TV ao invés de meditar ou estudar algo novo. Isso parece inofensivo, mas é uma forma de resistência que nos prende à inércia, impedindo qualquer movimento em direção a algo superior. Esse tipo de conforto, na verdade, é um dos maiores obstáculos para o despertar espiritual e o autoconhecimento. Esses vícios sociais são práticas cotidianas que nos levam a um ciclo de prazer imediato, mas que acabam por limitar nosso potencial de crescimento. Assistir a séries por horas, jogar ou passar tempo nas redes sociais são atividades que, se feitas em excesso, tiram nossa energia e nos afastam do caminho. A cada vez que alguém escolhe o prazer imediato, uma oportunidade de evolução é perdida. Para crescer, é preciso substituir esses momentos por algo que fortaleça a mente e o espírito. O desafio é identificar esses vícios como eles realmente são. Eles funcionam como um tipo de prisão invisível, tornando o indivíduo dependente do conforto. Para superá-los, é interessante começar com pequenas mudanças. Dedicar 15 minutos, por exemplo, a uma prática de respiração ou a ler algo inspirador. A cada novo hábito positivo incorporado, o poder de resistência diminui e o desejo por prazeres imediatos começa a perder força, dando lugar a um sentido mais profundo. Essa zona de conforto, embora pareça inofensiva, gera um custo silencioso. Ela consome o tempo e a energia que poderiam estar fluindo para o despertar espiritual e a descoberta do poder interior. O que parecia uma escolha trivial, como adiar o estudo sobre temas espirituais, acaba, no longo prazo, se transformando em um bloqueio real. Ao entender isso, a pessoa começa a perceber que o verdadeiro conforto é aquele que leva ao crescimento, à ascensão, e não à estagnação. As atividades que trazem conforto imediato geralmente ocupam um espaço que poderia ser preenchido por práticas mais enriquecedoras. Ao observar a resistência por esse ângulo, pode-se notar que ela está constantemente direcionando a vida para longe de algo maior. Para reverter isso, é possível substituir o conforto por atividades que expandem a mente, como um curso de meditação, leitura sobre hermetismo, ou até mesmo uma caminhada para observar as cores da natureza. A energia flui de maneira diferente quando há uma escolha ativa pelo crescimento. Há uma alegria imensa em começar a sair dessa zona de conforto e ver o mundo sob um novo ângulo. Quando alguém decide romper com a resistência, sente-se mais vivo, mais desperto. Isso não quer dizer que deve abandonar tudo o que traz prazer, mas sim encontrar equilíbrio. Pequenos prazeres podem coexistir com práticas de desenvolvimento, criando um ambiente em que o conforto é um aliado e não um obstáculo. Isso é fundamental para manter o fluxo de energia constante e equilibrado. Ao perceber o conforto como resistência, a pessoa passa a enxergar que tudo é uma questão de posicionamento interno. É como ver a vida por outro ângulo, onde o caminho para a evolução está no controle do próprio tempo e das próprias escolhas. A ideia é que cada vez que se escolhe o crescimento ao invés da zona de conforto, o corpo e a mente se realinham, e a energia começa a vibrar em uma frequência mais alta. É um ajuste interno que transforma toda a realidade ao redor. A resistência, em última análise, é um teste para ver até onde a pessoa realmente quer ir. Quando ela escolhe ultrapassar o conforto e investir em sua evolução, envia uma mensagem poderosa ao universo. É como se dissesse: estou pronto para algo maior. E essa decisão abre uma porta para o próximo passo, uma oportunidade de se conectar com o que realmente importa. Assim, cada momento de escolha se torna uma chance de construir uma vida mais autêntica e alinhada com a própria verdade interior. A resistência enfraquece quando a pessoa encontra uma motivação que a impulsiona além do presente, além do desejo de gratificação imediata. Ter metas claras e inspiradoras é fundamental para manter-se alinhado com o caminho do crescimento pessoal. Quando alguém decide se dedicar a práticas de autoconhecimento, como a meditação diária ou o estudo de temas espirituais, ele começa a construir um cordão de intenções que o mantém focado. Pequenas metas como meditar por 15 minutos
ou ler sobre hermetismo a cada dia servem como blocos que constroem a motivação e direcionam o crescimento espiritual e pessoal. Esse tipo de motivação é especialmente poderoso porque atua como um antídoto contra a resistência. Cada vez que a pessoa visualiza o que deseja alcançar, seja um estado de paz interior, um entendimento mais profundo do universo ou uma maior conexão com a energia ao redor, ela se aproxima dessa realidade. Para fortalecer essa visão, técnicas como criar um quadro de visualizações com imagens que representam os objetivos podem ser extremamente eficazes, trazendo um sentido de propósito à jornada. A beleza da motivação focada no futuro é que ela transforma desafios em oportunidades de crescimento. Quando surgem obstáculos ou momentos de cansaço, a pessoa é lembrada de que eles são apenas parte do caminho. É como se o universo estivesse testando sua vontade de chegar mais longe. Ao enxergar dessa maneira, a resistência perde seu poder de bloqueio e se transforma em um trampolim para o próximo estágio da jornada, onde cada obstáculo é uma lição e uma oportunidade de fortalecimento. A prática de manter a mente no futuro também desperta uma sensação de controle sobre o próprio destino. A pessoa começa a entender que não está à mercê de suas circunstâncias, mas que tem o poder de criar seu próprio caminho. Manter uma âncora no futuro, em forma de objetivos bem definidos, é uma forma de manter-se firme, mesmo quando as distrações tentam desviá-lo. Esse sentimento de controle e clareza ajuda a manter a energia fluindo em direção ao objetivo final. Para quem busca um despertar espiritual verdadeiro, essa motivação é essencial. Ela ajuda a moldar o dia a dia, transformando ações pequenas em sementes que florescem com o tempo. Ao definir metas alinhadas com o propósito de vida, o caminho começa a se alinhar com a vibração do universo. Práticas como manter um diário de progresso ou fazer reflexões semanais ajudam a reforçar essa conexão com o futuro, mantendo a pessoa alinhada com uma jornada mais elevada e significativa. Há algo quase mágico em perceber que o futuro já existe como uma possibilidade real, aguardando para ser acessado. Quando alguém decide caminhar em direção ao seu propósito, essa visão se fortalece a cada dia, ganhando forma e se tornando cada vez mais concreta. É como se o universo começasse a alinhar todas as circunstâncias necessárias para que o objetivo se materialize. Essa força de atração gera um fluxo de energia tão intenso que a resistência começa a se dissolver, abrindo espaço para um estado de expansão. A cada passo focado no futuro, o caminho se torna mais leve e a pessoa se sente mais segura. É como se a própria vida passasse a fazer sentido, com cada decisão, aproximando-a de uma versão mais verdadeira e plena de si mesma. Esse é o poder da motivação focada no futuro. Ela cria uma conexão com a essência do ser, levando-o a explorar novas possibilidades, sempre com a certeza de que, no final, o destino o espera, pronto para ser vivido e conquistado. Ser senhor das formas é reconhecer que cada aspecto da vida pode ser moldado, ajustado e direcionado de acordo com nosso propósito. Inspirado pelo mestre indígena Dom Juan, que via cada forma como uma oportunidade de aprendizado e adaptação, esse conceito nos lembra de que não precisamos ser prisioneiros das circunstâncias. Tudo, desde os pensamentos até as ações, pode ser transformado para servir ao nosso crescimento espiritual e autoconhecimento. Essa é uma perspectiva libertadora e profundamente transformadora. A vida constantemente nos apresenta formas, padrões de pensamento, rotinas diárias, reações automáticas, entre outros. Quando enxergamos essas formas, podemos escolher se queremos mantê-las ou moldá-las. Por exemplo, um hábito simples como acordar e meditar, em vez de checar o celular, é uma forma que pode ser ajustada para se alinhar com o propósito de despertar espiritual. Assim, ao decidir sobre as formas, somos como escultores, moldando cada detalhe da própria realidade. Para ser um verdadeiro senhor das formas, é importante entender que as formas não nos controlam, mas que podemos controlá-las. Mesmo sentimentos como ansiedade e dúvida são formas que podemos observar e, com prática, redirecionar.
Uma técnica poderosa é a visualização. Sempre que um pensamento limitante surgir, visualize-o como algo que pode ser dissolvido ou transformado em luz. Esse exercício simples ajuda a manter o controle e cria uma influência positiva no campo de energia pessoal. Essa capacidade de moldar formas vai além das pequenas ações diárias. Ela se estende à forma como encaramos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Ao invés de reagir automaticamente a um comentário ou situação, podemos escolher uma forma de resposta que esteja alinhada com nossa verdadeira essência. Isso é autodomínio em ação, uma habilidade que abre portas para um crescimento espiritual profundo e contínuo. É nesse exercício que o ser humano encontra seu poder de transformar a realidade. No entanto, ser mestre das formas exige prática e disciplina. Não é algo que se conquista de um dia para o outro, mas um exercício constante de presença e intenção. Cada vez que a pessoa decide moldar uma situação em vez de ser moldada por ela, uma nova camada de autoconhecimento é revelada. Nesse processo, ferramentas como a meditação, a leitura de textos de sabedoria ou até a prática de escrever os próprios sentimentos ajudam a fortalecer essa habilidade e manter o foco na jornada de despertar. O mundo externo reflete nossas formas internas e, ao alterá-las, podemos também mudar a nossa realidade. Imagine alguém que decide não mais se identificar com a forma de vítima das circunstâncias e, em vez disso, assume uma postura de criação ativa. Essa simples mudança de perspectiva pode desbloquear uma série de oportunidades e abrir caminhos que antes pareciam inacessíveis. Isso é ser senhor das formas. Decidir o que queremos ser e viver a partir dessa decisão. Cada escolha é uma chance de reafirmar nosso poder de transformação. Assim como um artesão modela a argila, temos o poder de modelar nosso mundo interno e, consequentemente, nossa realidade externa. Podemos definir quais formas queremos manter e quais precisamos transformar. Esse processo é profundamente libertador, pois nos permite ver que a verdadeira mudança começa de dentro e que somos plenamente responsáveis pelo que atraímos e manifestamos em nossa vida. Ser senhor das formas é mais que um conceito, é um modo de vida. É o entendimento de que somos os criadores de nossa própria experiência e que, ao moldar cada aspecto de nossa existência, estamos nos alinhando com uma verdade maior. Esse poder de criação nos permite transcender as limitações impostas pela sociedade, pelas crenças e até mesmo pelo tempo, conectando-nos com uma realidade onde tudo é possível. E é essa liberdade que abre o caminho para as próximas descobertas e para um futuro repleto de novas possibilidades. Agora que você descobriu como superar a resistência que impede seu crescimento, chegou a hora de colocar esse conhecimento em prática. Cada técnica que você aprendeu aqui é um passo em direção à transformação, mas nada disso faz sentido sem ação. Você está pronto para começar a criar essa nova realidade? Lembre-se, é nas pequenas escolhas diárias que a grande mudança se constrói. Como seria sua vida se hoje mesmo você decidisse quebrar as barreiras da resistência? Compartilhe nos comentários como planeja aplicar esses ensinamentos e quais resistências já consegue identificar em sua vida. Vamos construir essa jornada juntos, um passo de cada vez. E para que você continue recebendo conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma atualização para seguir evoluindo. Pronto para o próximo nível?